Bem-vindos a mais um episódio do Quintas Mais Humanas, esse encontro semanal que a gente faz aqui para aprender, trocar ideias e tudo mais. Acho que a palavra de ordem do Quintas é diversidade. A gente acredita que é pelo diferente, que é pelo esquisito, pelo estranho, que a gente aprende, que a gente evolui, né? E eu acho que isso deveria ser o mote da nossa vida. Então, o objetivo é que a gente troque ideias. A gente sempre traz profissionais de áreas diferentes, inusitadas, é o que está acontecendo hoje. Vocês vão ver que vai ser bem bacana. E eu acho que a gente está atingindo o nosso propósito com certeza. Tá certo, Dri? Sim, tá certo. Adriana Praia, minha sócia, eu sou Andresa Grimas, nós somos cofundadoras da Converte Pessoas e Resultados, que é uma consultoria na área de pessoas. E a gente gosta e entende de gente, por isso que a gente teve essa iniciativa de fazer o Quintas, né? De poder expandir aquilo que a gente fala dentro de salas de reunião, de salas de treinamento, para realmente multiplicar tudo que a gente gosta, sabe, conhece, descobre, e isso é sensacional. Então, você está assistindo a gente aqui no nosso canal, mas você também pode ouvir a gente no nosso podcast, nas principais plataformas. Lembra de se inscrever no nosso canal, claro. Clica aí na sinetinha para você receber sempre novidades, enfim. Dá seu like no final desse vídeo e compartilha, multiplica, faça o que o Quintas quer fazer mesmo, que é multiplicar e atingir o maior número de pessoas, tá bom? A gente tem duas pessoas incríveis hoje para conversar, um time totalmente feminino, nós somos em 4 mulheres nessa sala hoje. Uau! Vai ser ultra maravilhoso esse episódio. Então, a gente tem duas convidadas muito especiais e provavelmente elas vão contar coisas que talvez alguns de nós nunca tenham ouvido falar, ou pelo menos tenham ouvido falar, mas não entendiam muito bem o que era. Então, vai ser realmente muito rico. A gente trouxe aqui a Lígia Zottini. Ela é uma futurista, fundadora do Voicers, que é uma plataforma digital de educação com o objetivo de levar tecnologia e inovação para as pessoas. É sensacional, palestrante, uma pessoa... a gente falou que ela está 20 anos para frente. Ela vai contar um pouquinho disso para a gente, vai ser muito legal. E a nossa segunda convidada é a Alessandra Araújo. Ela é bióloga por formação, mas ela é de fato a profissional que a gente fala que vai acontecer no futuro, que os nossos filhos vão viver carreiras, no mínimo 5 profissões diferentes ao longo da vida deles. Essa é a Alessandra. Então ela se formou em biologia, mas passou por diversas áreas corporativas, varejo, arquitetura, enfim. Hoje ela é professora de biomimética, é fundadora da Bio Inspirations e vai contar um pouquinho pra gente o que é biomimética, o que isso tem a ver com o momento que a gente está vivendo hoje. Acho que, olha, esse programa está realmente inovador, vai ser uma delícia. Então sejam bem-vindas, meninas, eu vou recebê-las aqui na nossa sala, que é muito bacana, porque a gente tem sala de espera nessa plataforma. Não tem café lá na sala de espera. Mas... O café e a água estão na nossa mesa aqui. Bem-vindas, mulheres. Bem-vindas, meninas. Obrigada por estarem aqui conosco e compartilhar as mentes brilhantes, pensamentos lá na frente, é o que a gente mais precisa nesse momento, né? Uma honra estar aqui com vocês. Muito bom. Obrigada, viu, Alê? Animada também com essas possibilidades de troca com essas mulheres incríveis, né? Muito bom. Eu queria que antes da gente começar esse bate-papo, e eu falei no começo, a gente estava conversando um pouquinho antes, que aqui vai ser muito uma mesa redonda, vamos bater papo sobre o futuro. Nós estamos carentes, né, de saber muitas dúvidas pairando, medo, insegurança, o que vem, o que não, né? Então, todo mundo tentando se reinventar nesse momento, num período mesmo de transformação. Desculpa, caiu meu celular. Num período de transformação, e como é importante a gente ouvir as pessoas que já estão estudando o que está acontecendo 20, 30 anos para frente, né? E não para trás, mas para frente. Então, eu queria que vocês, antes da gente começar essa conversa, falassem só uns minutinhos, um minutinho aí, da experiência de vocês, identificar um pouquinho o que é a biomimética, o que é ser futurista, Lígia. Então, conta um pouquinho o papel de vocês hoje na sociedade, né? O que vocês hoje estão trazendo de contribuição. Pode começar com a Lí. Tá bom.
Bom, Adri, eu acho que toda vez que a pessoa escuta uma palavra, ela é futurista, ela trabalha com pesquisas de cenários futuros, a primeira coisa que vem à mente é que a gente vive no futuro, né? E é importante dizer que não, né? Que um bom futurista que aplica, né, todas as metodologias de cenários, estudos e, enfim, essa ciência, são pessoas que conseguem observar os padrões do que a gente chama de sinais fortes e fracos no presente. E através desse lugar, desses sinais que a gente está observando, é que a gente consegue traçar os possíveis cenários, que geralmente tem três naturezas. Os possíveis são bem próximos e geralmente é de senso comum, né? Você vê uma tecnologia, você pensa, existe um senso comum que pensa semelhante, então são possíveis. Os prováveis e os desejáveis. No Voices, especificamente, a gente gosta mesmo dos desejáveis, né? Que é aquele que você percebe a tecnologia como neutra e a serviço de uma expansão da humanidade. A gente está num período muito desafiador porque os sinais desse presente são sinais muito inesperados, né? Ninguém esperava uma pandemia que levasse a proporções planetárias, então está sendo um desafio, mas ao mesmo tempo está sendo curioso no meu trabalho de pesquisadora observar esses cenários no presente, os fortes e os fracos. Eu acho que é um pouco do que a gente vai fazer aqui hoje. Maravilha, muito bom. E você, Ale? Então, a biomimética pode falar que é algo recente, mas não, né? O que ela olha? Ela olha para como que a natureza faz há 4 bilhões de anos, praticamente. A gente já se inspirou demais, né, na natureza, em formas, e até a nossa própria evolução como ser vivo vem desse lugar, vem de um processo evolutivo, mas a gente parou de olhar para a natureza como um lugar de inteligência, e olha para a natureza como um lugar de recurso. E se ela é um lugar de recurso, ela é a minha geladeira, ela é o meu armário, ela é limitada, é o lugar, né? que eu vou lá pegar alguma coisa. E quando você se coloca nesse lugar, você coloca numa situação já de separação. Então, o que a biomimética ela traz? Ela resgata através de tem um método científico, né? Tem um processo, você olhar para a natureza como fonte de inteligência. Então, o que a gente faz é uma ciência e também é uma ferramenta de inovação. Então, eu atuo tanto para a consultoria de inovação como para a educação, para afinar esse olhar, afinar essa pesquisa e trazer respostas de como que a natureza faz o tempo todo que precisa ser feito para sobreviver e reproduzir. E eu acho que o que é interessante salientar é que, infelizmente, né, a gente desconectou muito dessa base, né, de vida. Então, a natureza, ela é esse lugar que parece que está fora e a gente não entende um monte de tecnologias que existem. Mas para pensar que está cheio aí de vida, que não tem hospital, farmácia, médico, não tem para o shopping, não tira férias, não tem para onde correr. E tem aí muitas respostas evolutivas. Então, é isso que a gente olha para essa inteligência, também com uma intenção muito grande de reconectar o ser humano ao que ele é, que é um ser vivo. E isso tem a ver com sentir, isso tem a ver com estar presente, isso tem a ver de manter a sua criança interna acesa, curiosa, aquela coisa de o que eu estou vendo é sempre uma primeira vez, sair desse automatismo e perceber o que está acontecendo. E falar disso nesse momento é de extrema importância. Essa reconexão interna, né, consigo mesmo em primeiro lugar. Muito bom, meninas. O nosso papo vai render bastante aqui. Eu quero para a gente começar, trazer uma frase aqui de um futurista também. Peguei lá do Voicers isso. Boa, tá? boa. Do Tristan Harks. Que ele fala o seguinte, que me chamou bastante atenção e fez muito sentido para mim essa frase. Ele fala o seguinte: aprendemos novamente como cultivar relacionamentos reais por meio das mídias digitais. Lembrando que esse era o significado real de toda a tecnologia de conectividade. Perfeito. Quando eu li essa frase, eu me vi nela, porque a gente está no momento de isolamento, só que eu nunca me conectei tanto de uma maneira real e genuína com as pessoas usando os meios digitais como está acontecendo agora. Muito mais até de quando a gente estava no presencial. É uma coisa muito louca, porque a gente sempre lutou, sempre teve esse paradigma de assim, as pessoas estão conectadas e estão deixando de se relacionar. E a gente está vivendo exatamente
o oposto disso nesse momento. Nós estamos digitalizados, mas conectados de uma maneira real. E aí eu queria que vocês trouxessem agora para a gente, começando esse bate-papo, como é que vocês enxergam essa situação que a gente está vivendo agora, tendo como base, né, como pano de fundo, essa frase do Tristan aqui para nós. Pode começar a ler agora, vai. Vamos inverter. Vocês podem se complementar também. Sem dúvida. Vamos lá. Eu acho super interessante essa relação do mundo VUCA, né, e da tecnologia. Então, duas palavras que a gente colocava ela para situações hostis, né, o mundo VUCA, guerra, e é o lugar que a natureza opera, e tecnologia sendo vinculado a alguma coisa que o homem fez. Então, tecnologia é uma coisa que existe na vida. E eu acho que tem uma outra palavra interessante para trazer, e eu daqui a pouco eu costuro elas, que são fractais. Então, tudo que de uma certa maneira acontece num pequeno nicho, e o que está acontecendo hoje a gente consegue perceber o que acontece de conexões e colaborações, ou de dificuldades, vulnerabilidades, fragilidades, tudo isso são sempre fractais, né? O que eu acho que está acontecendo agora, por um viés do que você trouxe e do meu lugar de fala, digamos assim, que é tanta fragilidade, tanta beleza da vulnerabilidade que aumentou, exponencializou demais o que é a colaboração. O que está acontecendo agora, né, nessa nossa troca, e o que está acontecendo entre várias outras formas, que o caminho é o digital, porque esse é o caminho possível agora, é o que temos e faz muito sentido, mas o que tem nele, o que ele está viabilizando, é o melhor do que o ser humano poderia fazer agora, que é colaborar. Então, a gente está trocando o que a gente acredita que seja importante, criando uma comunidade de conversas e de trocas, porque a gente não consegue falar, assim, eu acho que é difícil falar, o futuro vai ser esse, aquele, tem caminhos, tem tendências, tem sinais, mas tudo está se apresentando no dia a dia, né? Porque Sim. total nunca. Então, o que eu acho que está acontecendo agora é isso. A tecnologia, ela viabilizou o que o ser humano gostaria de fazer, que é poder compartilhar o seu lugar de fala, o seu lugar de conhecimento. E é incrível a riqueza de conteúdos por aí, né? Então, passo a palavra para a Lígia agora. Maravilhoso, Ale. Eu acho que desse lugar, o Voicer sempre tentou trazer o digital como acesso, né? E na minha fala, nas palestras, nos workshops, nos treinamentos, nas conversas mesmo, eu sempre tentava deixar muito claro para as pessoas, porque era um paradigma ainda da sociedade, o físico ou o digital, né? E não é isso. Nunca foi um contra o outro. Sempre é um e o outro. A gente já é digital, sempre foi digital. Desde que as máquinas começaram a entrar na nossa vida, a televisão nos fez digital, o telefone nos digitalizou a voz, e agora a gente tem a possibilidade de ter um digital aí muito mais imersivo. Estamos às vésperas de um ainda maior, que é essas realidades imersivas que estão chegando, por enquanto através de óculos, mas vai ter máquina de todo jeito imergindo a gente. O lance é, quando você começa a entender que não é um ou outro, e que o acesso digital ele é um acesso democrático, né? O digital é um acesso de entrada, de conhecimento democrático, de conexão. Eu gosto muito dessa citação que você colocou no começo, onde você consegue experimentar outras humanidades. O que é você entrar numa mídia social? A pessoa colocou lá vídeos, fotos, pensamentos. Na verdade, ela colocou memórias e reflexões dela ali, numa linha do tempo. Não à toa aquilo chama uma linha do tempo. E aí, quando a gente tiver tecnologia que são essas imersivas, um dos exercícios que essas plataformas, o Facebook em teste numa realidade imersiva, só para vocês terem uma ideia, é algo que você vai lá, é um espaço, tanto que ele chamava Space. Você pegava o post de alguém com a mão, era uma bolinha, jogava numa mesa de comando e aquilo enchia o ambiente. Você ia na linha do tempo da pessoa, pegava uma memória com a mão e entrava dentro da memória daquela pessoa. Então você aproximava. Só que as pessoas vão começar a entender que tem uma versão premium desse digital, que é o biológico, né? Nada supera a troca biológica. Por quê? Porque geralmente na troca biológica a gente leva 5 sentidos, né? A gente tem a visão, a audição, todo o sensorial, o olfato, o paladar, e tem muita gente agora que já está entendendo que tem um sexto, que é toda essa percepção não corpórea, o tal do sexto sentido.
Quando você vai para uma tecnologia dessa imersiva, a gente tem aqui a visão, a audição, e o que a gente está falando e está ouvindo aqui, ou seja, o que a gente está vendo e ouvindo, traz percepção sensorial já. Vamos dizer que 2,5 dos meus 6 sentidos já estão migrados aqui em janelinhas, né? Mas que o biológico vai ser sempre a troca premium, porque a gente vai poder trocar todos os sensoriais, todos os sentidos e a nossa energia. Eu adorei a troca a premium, adorei. É isso. Então, assim, não tem briga. E eu acho que a gente está aprendendo em massa isso, né? Quem tinha dificuldade de entender que a primeira camada de uma nova economia é a camada digital, está experimentando agora em massa. Tem um dado interessante que eu estava vendo Você S.A. de fevereiro, que eu escrevo uma coluna a cada 2 meses, eu estava com a minha versão do bimestre na mão e tinha uma informação interessante. Olha, para as empresas da Cato, pelo menos uma vez por semana, 25% delas, só 25%, fazem home office. Esse número caiu por baixo, por terra, um mês depois, né? Porque eu assumo que as empresas da Cato devem estar com patamares a mais de 90% delas, 100% digital o tempo todo, porque é o que temos. Você falou numa palestra sua, Lígia, que não existe mais home office. Isso há 2 anos atrás. Exato. Meme office. É exatamente isso. Boa! Agora no 2020, 2 anos, não, 3 anos atrás, né? Exatamente. A gente começou a falar lá na fala de 2017 que das tendências que a gente percebia, principalmente quando tiver hoje a gente só tem 2 tecnologias muito conectadas, tá, meninas? Que a gente teve a internet nos últimos das 2 décadas e a gente teve uma massificação dessa internet em 2012 quando ganhamos celulares inteligentes. E não tem uma década ainda que agora a gente transmite pensamento em 3 cliques, né? Eu penso, fotografo, falo e mando e a pessoa recebe. Na verdade, a hora que a gente for artificialmente inteligente, conectado com realmente imersivo, com os óculos, essa tecnologia toda, baseado na internet das coisas, tudo se comunica. Computação quântica deixando a uma velocidade que a gente nem imagina. Blockchain deixando tudo transparente. Imagina que isso se instala nos próximos 10 anos. A gente não vai ter mais senso espacial. Tanto que a computação, a realidade imersiva aumentada, ela tem um nome, que é computação espacial, porque a gente vai tirar a internet das janelinhas que a gente tem, ou seja, nós somos os últimos cidadãos aqui que são a geração Windows, porque na verdade a internet vai estar no ar, porque ela já está no ar, e o que a gente vai captar é através desses gadgets, pode ser óculos, lente, sei lá, canhões que projetem imersão. Nós seremos o Homem de Ferro. Exatamente, fica fácil de entender por essa alegoria, né? Adorei! E aí você coloca ali e entra o corpo inteiro. Então, tchau, geração Windows, bem-vindo à geração Doors, entendeu? Porque a gente vai entrar com o corpo inteiro na internet. E aí a gente deixa de ser a geração da informação e do conhecimento para ser a geração daqueles que arquitetam memórias. E tudo isso para responder a sua pergunta, André, que seremos o nosso próprio escritório. Né? Uma, porque as relações de trabalho vão mudar, e a gente pode falar isso mais para frente. A hora que apresentou a lei com um monte de possibilidades de trabalho, é um monte de barra. Né? Tem uma grande escritora americana na área de RH, que a Marcy, ela fala muito do profissional slasher, né? Que slash é barra em inglês, que é o profissional barra. Eu sou palestrante, pesquisadora, eu adoro aromas, então eu faço aromas, e tudo isso é fonte de renda minha. Eu não vou estar só numa empresa, só num lugar fisicamente. Então, aonde eu estiver, meu escritório vai estar. Então, não é sobre office e home office, é sobre me office. E é uma perspectiva bem interessante e eu acho até agora, a gente vivendo o que a gente está vivendo hoje faz sentido. Se a gente escuta isso sem o Covid... Não, isso é loucura ali, né? A gente imagina, né? Ainda a gente nem conseguiu implantar o home office ainda, não. Todo mundo agora, fazendo a marra. Exato. No susto de um dia para o outro, todos os escritórios estavam dentro das casas. Isso foi e como é possível, né? Eu acho que existe uma beleza muito grande do ser humano essa transformação rápida que a gente consegue fazer. Não consegue aqui, mas quando vem a necessidade, quando vem um aperto, a gente se molda no mesmo momento.
Né? Não E, quero claro, tomar a palavra de volta, mas só para completar, a minha carreira se fez numa grande empresa de tecnologia, que eu falo que é casa ainda, eu tenho muitos amigos lá na IBM. A IBM já era uma empresa remota que fazia teletrabalho décadas antes, entendeu? Então tem dois grandes ensinamentos de uma empresa que faz isso já há quase 20 anos, tá? O primeiro era, você tem a confiança de que a força de trabalho é responsável e madura e ela vai produzir. Então já tinha uma máxima que o dia que eu ficava de casa, home office, era porque eu precisava trabalhar mais. A gente produzia muito mais. Então, era muito como falar, eu vou ficar de casa porque tem algo importante que precisa nascer. No escritório, tem toda aquela coisa da interação humana, mas se eu precisava produzir, todo mundo sabia que se produzia muito mais de casa, que eu acho que agora as empresas estão aprendendo em massa. Porque eu já estou escutando muito aqui nas lives, nas pesquisas que eu estou fazendo com os clientes e com o ecossistema, de que as empresas já estão falando que elas estão mais produtivas em casa. Empresas que nem confiavam nos funcionários trabalhando de casa, entendeu? A gente conversou com alguns RH, só para vocês terem uma ideia, a gente fez uma reunião com alguns RHs, dando aí, voltando um pouquinho à origem do Quintas, que eu compartilhei com vocês, mas elas já estão implantando pesquisas internas para saber quem é que quer, porque teve pessoas que se adaptaram maravilhosamente bem em home office, aumentaram a produtividade e a empresa identificou que também era resistente, porque empresas que eu tô falando, empresas de tecnologia, tá? Eu não tô falando de empresas de tecnologia que tinha home office uma vez só por semana. E que agora tá assim, olha, você quer continuar? Pode ficar. Nós não estamos nem com pressa de fazer o desconfinamento. Não, perfeito. E o segundo ensinamento rápido era, depois eu saí de lá em 2016, um ano antes de 2015, a gente já estava começando por conta dos agile, dessa coisa toda do design thinking, era importante as pessoas estarem próximas, né? Pelo menos 1 ou 2 dias na semana. E a gente já tinha muita gente que era 100% home office, nunca vinha no escritório. É muito raro ir no escritório, morava até muito longe do escritório, né? Quero morar na praia, comprava a casa na praia, mudava a família inteira e não voltava mais, entendeu? O lance era, a gente começou a usar o que eles chamavam em inglês de colocation. Você colocava os centros de troca criativa e agile aonde tivesse próximo da maioria das pessoas e as pessoas eram convidadas a serem híbridas, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana estarem nos seus times, nos seus squads de agile. Então essa também eu acho que é um ensinamento para esse momento. Quem está achando que a resposta é 100% digital, a história de uma empresa que faz isso há 2 décadas foi o melhor é o híbrido. É você ter um momento em casa e você ter um momento junto. São trabalhos distintos quando você está em casa e quando você está junto. Perfeito. Sem dúvida. Legal essa fala da Lígia, eu lembrei muito uma carinha de biodiversidade, de ecossistema, como que ele funciona. Então, a regra... Eu ia falar exatamente para você trazer a tua dinâmica nesse contexto. A regra básica para um ecossistema ter equilíbrio é você ter sistemas distribuídos. Então, eles não são centralizados, eles são descentralizados. Existem os hubs, né? Dentro de biomassa, digamos assim, para não entrar num comicômetro aqui, não ficar com palavreado científico, mas quem que distribui mais biomassa tem umas conexões mais próximas, mas o sistema mais resiliente é o sistema que é mais distribuído e tem uma relação, que nem a Lígia trouxe agora, que como funciona, esqueci o termo, Lígia, como que era o termo? Qual? Você falou agora da localização dos híbridos. Colocation. Então, esse colocation, que é um lugar para as pessoas se encontrarem, é assim que os elos são feitos dentro de um sistema distribuído na natureza. Um sistema distribuído, ele nunca vai ser, por exemplo, que nem agora a gente estava numa dependência única, uma via gigantesca dependendo da China para ter máscara. Não existe isso. Existe uma coisa que é absolutamente interconectada, interlaçada, tem pontos hubs, mas todos os pontos são conectados, porque se tiver algum distúrbio em algum ponto do sistema, ele ainda consegue operar em rede. E quem estuda biodiversidade, que eu acho que é legal também trazer para esse contexto, quanto mais distribuído é a rede, mais resiliente é. Então, quanto menos você tem uma avenida de mão tripla para um determinado ir e vir, mais você tem risco naquela relação, porque você tem uma relação
direta de dependência. Então, é muito interessante como esses processos que são os processos ágeis, né? Tem o Design Thinking, eu trabalho com o Design Thinking para o Biomimicry Thinking, uso o Design Thinking, Biomimicry Thinking, que é o pensamento biomimético, digamos assim. E esses eixos de inteligência coletiva, eles mudam de gravidade conforme o que está sendo formatado. Então, também não é fixo. Ele é algo que vai com a sua relação de importância, com a relação que é daquele momento presente. Não tem um vínculo. A partir do momento que mudou alguma coisa do sistema, muda e vai para outro lugar. Então, quando eu trouxe bem no começo da fala sobre os fractais, o que eu acho que é muito legal que a gente está vendo agora para o bom e para o ruim, né, naquilo que nos coloca em fragilidade, aquilo que nos coloca em vulnerabilidade, vulnerabilidade permite colaboração, é que são fractais de sistemas, né? Porque eu não consigo imaginar que existe mudança de tecnologias aos sistemas humanos e sistemas naturais. São sempre fractais que você consegue observar nesses sistemas. E quanto mais a gente traz à borda essas tecnologias, mais fácil de dançar. O tal do slash, né? Ali já fala bem, você comentou, uma pessoal, eu me senti uma abacaxi falando que era bióloga no varejo, bióloga no telecom, bióloga em arquitetura, mas qual que era a minha visão? Era uma visão de interconexão, de interdependência. Então, não importa onde eu estivesse, eu sabia que tinha uma determinadas variáveis, determinadas conexões e como que uma alimenta a outra. E eu acho que esse um novo lugar do profissional também, né? Ele consegue operar. A primeira vez que a gente escutou biomimética foi ouvindo o Fred Gehry na HSM o ano passado, né? Que a gente teve maior profundidade. E foi uma palestra incrível. Porque, primeiro que é apaixonante, você começa, nossa, a gente olha a natureza como recurso só, não olha ela como inteligência. Quando você trouxe isso, é incrível, porque você tem que mudar a tua percepção de tudo que está ao teu redor, de si mesmo e de tudo que está ao teu redor. Quando a gente fala de autoconhecimento, que aí é a nossa praia, né? A minha, muito mais a minha e da Andresa, a gente fala muito de olhar para si, se perceber, se sentir, mas a gente olha para dentro e como que a gente reage para fora. Quando você traz a questão do ecossistema, a gente está sendo muito mais bem sucedido vivendo em rede. E rede não de iguais, de diferentes. Está sendo tão... Primeiro que pela necessidade, é óbvio, mas está sendo tão produtiva, a gente está se sentindo tão viva. É impressionante. Olhando para a natureza, com o olhar da natureza, nós estamos muito mais vivas, sendo irrigados por diferentes e não por iguais. É impressionante. A gente está vivendo isso. E a gente resistiu muito à questão da tecnologia, viu, Li? Faz parte do processo. Nossa, assim, uma resistência, parecia duas velhas cocoroca. Não, eu brinco que, como eu tenho os dois lados muito intensos dentro de mim, a tecnologia e a humanidade, eu brinco que a quantidade de aplicativos que apareceu de 2012 para cá dentro dos celulares, a quantidade de ferramenta de expansão de consciência e de humanidade é igual, você escolhe, tem um montão, entendeu? Graças ao ecossistema todo diverso. O ponto é mais fácil eu trazer tecnologia para o ecossistema, ou melhor, eu trazer expansão de consciência para o ecossistema da tecnologia, dos profissionais e, enfim, das empresas tecnológicas, do que eu trazer tecnologia para o ecossistema de quem trabalha com expansão de humanidade e consciência. Tem uma resistência natural do tipo, um ou outro, e não são ferramentas. Eu acho que esse é o ponto que você trouxe, é um e outro, a gente precisa hoje trabalhar os dois. E aí, talvez a maior preocupação das pessoas é como que essa tecnologia vai ser manuseada, né? Quem é que vai fazer isso, se ela vai levar isso para algo positivo ou para algo negativo, porque pode acontecer não só com a tecnologia, com tudo, né? Com tudo. Com tudo. Eu acho que o que a gente pode trazer, e aí eu faço uma pergunta para ler no final, a tecnologia é neutra. Eu acho que o Voicers nasce desse lugar onde era o medo do meu coração também. Eu vi tanta coisa, anos antes, décadas antes, nos laboratórios mais tecnológicos do planeta,
que o que mais me dava medo era assim, eu ficava fazendo cálculos, né? Se essa pessoa for o presidente da IBM daqui 10 anos, a gente vai estar bem, porque eu conheço esse humano, ele é um cara, uma mulher, um ser humano incrível. E aí eu fazia o mesmo cálculo, mas e se esse maluco aqui, essa pessoa desvirtuada, que só pensa no lucro máximo, for o presidente da IBM, com um computador quântico na mão, uma inteligência artificial madura? E aí o meu coração começava a ter esse incômodo, sabe? E aí a gênese, né, a gênese do Voices nasce disso, são as vozes que eu fui encontrando, que eu sabia que era um humano com coração, mente, visão, propósito no lugar certo, operando negócios e decisões e tecnologias poderosíssimas, né? E aí desse lugar, eu brinco que ela era neutra. A gente tem que começar a contar as vozes que já são assim, porque, sei lá, a gente assiste muito filme, seriado, tal do Black Mirror, que junta o melhor da tecnologia com o pior do humano. Sempre eles retratam tecnologia de ponta com um humano tão machucado, tão destruído, geralmente num cenário distópico de pós-guerra ou de fim de mundo com uma pandemia. E aí, assim, não é só isso que vai acontecer. Então, eu acho que desse lugar de juntar o melhor da tecnologia com o melhor do humano, se a gente não fizer isso, o que eu reparo é que tem uma força maior, e a minha pergunta é para ler nesse sentido. Tem um ecossistema que a gente olha, natural, né? E natureza, e somos natureza. A hora que a Lê fala assim, olha, eu olho para a natureza como recurso. Desculpa, cara pálida, você é natureza. Se você olha para a natureza como recurso, você olha os humanos como recurso, né? De que lugar é esse, Alê, que eu acho que tem uma força que se equilibra, né? A gente está vivendo ela agora. Se eu não juntar o melhor da tecnologia com o melhor da humanidade e isso for um respeito equilibrado, vem desde um meteoro, chove demais e alaga tudo, de repente aparece um vírus. Acho que tem alguns caminhos de resposta. Boa provocação. Eu acho que tem um lugar que eu gosto muito, que é aquela transformação do ego ao eco. E é bem simples. Eu, como ser humano, eu sou superior a outros seres. Então, se eu sou superior, eu estou num lugar mais egóico. Quando eu entro, e é bem muito simples isso, sabe? E de uma certa maneira, até a filosofia, que é a base da ciência, ela trouxe esse lugar também de diferenciação, né? Então, se eu coloco num lugar mais eco, então eu estou no mesmo lugar, eu também estou no mesmo lugar para as outras pessoas. Então, não tem que eu tenho uma vantagem social, desvantagem. Então, você começa a entender que somos todos ocupantes desta nave azul, boiando no universo, não tão boiando, mas gravitando ali ao redor do Sol, e que ocupamos com graus semelhantes de responsabilidades desse ecossistema absolutamente interconectado. E se alguém tinha uma dificuldade de entender interconexão, eu acho que o vírus mostrou que não, né? Porque quem diria que tão rapidamente, meses, estaria todo mundo interconectado pela coisa mais preciosa, que é o ar. Então, gente, é a coisa que a gente faz, a primeira coisa ao nascer, que é respirar, e a última, antes de fazer, eventualmente, uma passagem. Então, é muito interessante que sair desse lugar do ego e entrar para um lugar do eco, eu acho que é uma transformação muito legal, que coloca a tecnologia no lugar neutro, a ciência no lugar neutro, porque a ciência também ela faz bomba atômica, ela também com biomimética... E o humano num lugar neutro também, né? E a biomimética já fez drone para a Marinha Americana, então é a biomimética? Não, é o humano. A gente vai discutir ética, a ética é também uma coisa transitória. Então, quem é que está aí? É o humano. E daí eu acho que traz muito um lugar também da teoria da escassez e teoria da abundância. E, infelizmente, a nossa educação, a maneira como trabalhamos, e não é falar mal de ninguém. Eu acho que a gente está num processo evolutivo mesmo e estamos aqui para refletir, aprender, olhar, reconhecer e dar um passo para o lado, para frente, para algum lugar, mas dar um passo, né? Mas a gente vem de um lugar que é uma teoria de escassez, no qual é muito ativada pela nossa parte do cérebro reptiliano, então eu preciso sobreviver. Então, se eu tiver e se eu cuidar do meu, o problema do outro é do outro, então eu preciso sobreviver. E quando você expande a consciência, que daí acho que é o lugar que o humano é o importante, você sai do lugar do reptiliano e vai trabalhar com outras partes do seu cérebro, no qual você opera muito mais num sistema de colaboração, num sistema de troca.
E trazendo um lugar que eu sempre falo, a gente só está aqui dessa forminha, aqui um tronco, bracinhos, perninhas, né, mais ou menos semelhantes, porque a gente é um resultado de um sistema extremamente evolutivo e extremamente de colaboração. Quem faz a digestão dos nossos alimentos não são só os nossos órgãos, né, de digestão. É um mundo maior do que as nossas células humanas, um mundo de bactérias gigantescas que habitam Sim. da boca até o final do processo digestivo. Então, a gente já é um sistema extremamente colaborativo. Então, E complexo, né? extremamente complexo. Então, eu não sei se eu trouxe todas as respostas, mas eu acho que a gente tem que olhar mesmo esse lugar do quem sou eu na fila do pão, quem sou eu como humano. Como que eu olho o que está acontecendo? A pandemia, ela é uma oportunidade muito interessante de colocar um holofote para muitas coisas que a gente já sabia que não eram aceitáveis. A gente já sabia que desigualdade social é um negócio inaceitável. E agora mostra, dói ver. E tudo que a gente estava e como a gente estava tratando a própria natureza, né? Ainda Ficar em tem... casa, reduzir a poluição, as tartarugas aparecerem, tá? A natureza está falando conosco o tempo todo. Não, o ar de São Paulo, vocês viram o fenômeno que aconteceu, né? Aqueles Pôr do sol. maravilhosos que foram, né? Rosados, e foi estudado. Ocorreu uma refração, que sempre teve refração, mas ocorreu uma refração porque o céu também estava limpo e as nuvens estavam abaixo do sol. Então, não é uma refração de poluição que eu cresci vendo na minha cidade assim. É isso Foi mesmo. uma beleza natural. Então, se a gente se conecta pelo ar, o ar está mais limpo. E quem trouxe a qualidade desse ar é incrível, a tecnologia. E ela fez com que a gente não parasse de transitar para baixo e para cima e está fazendo assim, o que é relevante eu movimentar esse tempo todo e qual que é a capacidade que eu tenho de conectar. De fato olhar... É legítima essa conexão, né? Ela não é fria, ela é real. Exato. É nosso melhor aqui. É isso mesmo. A gente pode dizer que esse processo que a gente está vivendo é um processo terapêutico coletivo, né? Acho que as pessoas... São anos de terapia que a gente às vezes pagou e que a gente está vivendo na prática agora. A gente falando aqui, a gente sempre leva uma palavra para todas as pessoas, não são pessoas só de RH, né? Não são só pessoas do nosso universo. O Quintas, ele tem o objetivo de atingir, assim como o Voicers, de atingir o maior número de pessoas possíveis. Mas, e a gente sabe que no futuro, essa questão da relação do chefe e do subordinado não vai existir mais, né? Muito bem colocado pela Lígia numa palestra que eu vi sua. Nós teremos, na verdade, a gente terá relações de trabalhos com várias pessoas, com vários clientes e fornecedores. São relações que a gente vai ter, nós trabalharemos por missão, por projetos, é tudo muito diferente do que já vivemos, é diferente do que vivemos hoje. Mas se a gente pudesse levar essas palavras para a liderança, porque chefes não teremos, mas líderes continuaremos a ter. Antes, até a gente estava conversando um pouquinho como os países estão lidando de forma diferente por conta das lideranças que eles têm. Que recado vocês dariam para os líderes, né? Líderes corporativos, líderes políticos. Nós, como brasileiros, sabemos bem como é sofrer por lideranças complexas, complicadas, confusas. Que palavra vocês dariam para líderes que estão assistindo a gente? Bom, acho que nesse vídeo que você assistiu, que é lá Um Dia em 2037, que é a nossa pesquisa primeira, né? Começou lá 3 anos atrás, em 2017. Uma das tendências que a gente trazia, a palavra era liderança sinárquica, não liderança hierárquica, né? A sinarquia, ela vem muito dessa natureza que a Alê estava falando. Ninguém questiona, né? Ou diz assim, quem é o PMO que trouxe a primavera, entendeu? Quem é a liderança que faz todo ano a flor nascer? Existe uma sinarquia. A sinarquia é a liderança, o comando, a expressão do mais bem preparado, entendeu? Daquele que sabe mais fazer aquilo, né? Quem é o conjunto ali das pessoas que sabem fazer aquilo? E naquele conjunto, quem é o que está mais bem preparado para poder organizar, orquestrar, inspirar, incitar, organizar, dar o start, entendeu? Dar o suporte. Esse é o líder sinárquico. É muito distinto do líder hierárquico,
que é comando e controle, e funcionou. Não vamos tocar fogo nas pontes que nos trouxeram até aqui. Eu acho que a Revolução Industrial de 300 anos atrás, fordista, taylorista, ela serviu, ela trouxe um padrão, uma organização, ela acelerou uma série de coisas, só que ela não serve mais. Por quê? Porque a hora que ela deu para a gente a possibilidade de parar de sobreviver, pelo menos uma parte da classe trabalhadora do planeta, parar de ficar só sobrevivente, né? Ela deu a possibilidade de a gente poder se educar. E aí surgiram as tecnologias de conexão, que a gente já falou, internet, computador, smartphone, vai surgir outras. A gente ficando mais inteligente, a gente começa a demandar coisas e a fazer coisas mais complexas. E é interessante essa palavra, que na tecnologia, um sistema complexo não é um sistema confuso, é um sistema maduro. Porque ele tem tantas variáveis ali e tantas diferenciações, já foi colocado tantos layers, né, de camadas tecnológicas e de software e de códigos, que ele se torna um sistema maduro. E aí, desse lugar, eu acho que a gente tem muito espaço para entender que momento que a gente está vivendo agora com essa quarentena, né? Quando vocês trazem aí do lance de estamos todos, talvez, fazendo um autoconhecimento, eu acho que a gente tem a oportunidade em massa de entender a nossa complexidade, né? O nível da maturidade de cada um. E não é assim, o futuro não chega para todo mundo igual agora. A gente divide os mesmos espaços, mas não divide o mesmo tempo. Então, eu brinco que uma das reflexões que eu estou tendo é a frequência de consciência, seja social, pessoal, profissional, enfim, emocional, que você atingir nessa quarentena, vai ser o mundo que você vai encontrar quando você acabar. São vários Cara, sensacional isso. É isso. São muitos de consciência. É isso. Adorei a hora que você entende a frequência que você tá, você vai ser o mundo que você vai encontrar lá fora. Vai ter mundo para todo mundo reconstruir. Porque a gente estava questionando ontem nós falamos disso. A gente estava falando, cara, que mundo que a gente vai encontrar quando a gente sair, né? E aí, assim, será que as pessoas vão mudar? Tá esse questionamento. Eu falei, cara, eu tenho que me preocupar comigo e com... Eu tava conversando com meu marido, né? Comigo e com você. E com os nossos filhos. De quem a gente tem controle. Os demais... Agora, quando você fala dessa frequência, é isso. Cada um vai ter o seu e vai viver um mundo diferente quando sai daqui. E aí cada liderança vai ser de acordo com a frequência que opera. Porque no final, o que divide a gente não é etnia, não é classe social de verdade, não é, tá? No mais essencial do que nos divide é a frequência que a gente opera, né? É que algumas frequências estão todas agrupadas num tipo específico, classificatório que a gente usa hoje em dia. Mas, de uma forma geral... Dá um exemplo disso, Li. Dá um exemplo disso que você falou. Vamos lá. Por exemplo, as pessoas estão tendo um movimento, uma das coisas que eu olho é o lance da alimentação, tá? Como pessoa de pesquisa. Ainda bem que você não trouxe a política. Não, esse eu nem ouso. Estamos aprendendo coletivamente que as nossas decisões impactam todas as frequências. Tá certo. Por exemplo, o lance da comida, tá? A gente vem muito vendo quais são principalmente o lance da carne, né? Tem um movimento muito grande de vegetarianismo. São 10% no planeta, já é bastante gente. Mais de 700 milhões de humanos se declaram dessa forma. O Brasil é a segunda nação mais vegetariana do planeta, só perde para a Índia. A Índia está na base dos 31%, o Brasil está na base dos quase 15%, tá? E esse número dobrou de 2012 para 2018, que foi quando o IBGE mediu, as pessoas se autodeclararam. Isso porque as crianças não tiveram oportunidade de se autodeclarar, né? Quem tem criança em casa vê a dificuldade que é fazer elas comerem aquela carninha sangrenta cheia de gordura, né? Elas preferem um brócolis, as crianças gostam de brócolis hoje em dia, entendeu? E aí, nesse lugar, você começa a perceber que tem uma frequência. O que você é o que você come, o que te alimenta. Fisicamente é uma delas. Emocionalmente é outra delas. Então, assim, a hora que você alinha uma frequência, e o alimentar é uma delas, a gente sabe o dia que você come aquela feijoada gostosa, você não consegue fazer mais nada. A frequência aterra, né? Faz pum! Ou então, você quer comer aquele monte de chocolate que nem a grávida que tá aqui. Eu nem gosto de chocolate, mas ultimamente é tudo que eu quero comer todo dia. Está aterrando, né? Eu tô materializando um ser com o meu próprio corpo. Então, assim, você começa a entender frequências, né?
A frequência vem da consciência. Então, o dia que eu como mais levezinho, o meu corpo está mais leve, os meus pensamentos ficam mais leves, a minha fala fica mais leve, a minha frequência fica mais leve, logo eu olho para o mundo e para o meu trabalho, para aquilo que eu vou pesquisar no Voice, de uma forma mais leve, entendeu? Mais sutil. Eu acho que verdadeiro, entendeu? Eu acho que esse foi, a gente não usou esse termo quando a gente criou Quintas Mais Humanas, mas a ideia era trazer essa frequência. A gente não usou esse termo, né, Dri? Mas o objetivo era exatamente esse. Ele veio de um anseio de, cara, para de ouvir coisa ruim, notícias ruins. As pessoas estavam ficando extremamente deprimidas ao nosso redor, os nossos clientes, amigos, família, a gente mesmo. Eu falei, não, nós precisamos trazer algo que traga esperança, que traga possibilidades, oportunidades. As pessoas precisam enxergar de uma maneira diferente. Então, é exatamente isso que a gente quis proporcionar com o Quintas, uma frequência para as pessoas olharem o mundo pós essa pandemia. E é perfeito, porque, na verdade, o maior medo que a gente tem quando a gente fala de tecnologia é a pessoa na frequência errada. E frequência é menos metafísico do que quem está escutando a gente aqui pode imaginar, tá? Grandes cientistas como Einstein, o Nikola Tesla, eles falavam que se tivesse que resumir o universo é resumível em termos de vibração, frequência e esses sons, né? A gente emite muita coisa. Então, som, vibração e frequência é o que faz. É como se fosse um rádio. Você sintoniza numa frequência ou sintoniza na outra. E aquilo manifesta, porque eu acho que quanto mais você vai entendendo dessa... Eu nem vou usar mais a palavra máquina, porque a Lê vai já me corrigir uma vez. Esse ecossistema inteligente humano, mais você vai entendendo que tudo é frequenciado e você cocria realidades, entendeu? Você começa a atrair para você realidades, porque você tem uma visão, você tem um propósito, você esboça na fala, você esboça na escrita, você deixa muito claro qual é a sua visão de mundo, a sua frequência de mundo. E a partir daí, as pessoas começam a se conectar, os iguais se conectam, entendeu? Mesmo que eles sejam diversos. Sim. E se a gente pudesse falar com as pessoas, né, que estão passando por um momento agora mais delicado, ainda de maior vulnerabilidade, que perdeu o seu emprego, que está passando por um aperto, às vezes não é nem a questão financeira, mas emocional e psicológica mesmo. Se a gente pudesse dar um recado para ela nesse momento, e aí eu queria ouvir as duas, né? Tanto a Lê quanto a Lígia, o que a gente traz, o que a gente pode contribuir com essa pessoa para sair dessa frequência que ela está hoje, para uma frequência diferente que pode levar ela para um outro patamar de transformação, inclusive. Posso até completar a pergunta para a Lê, que eu acho que eu não perguntei isso para ela. A gente é muito amiga, eu conheço a Lê, é as nossas vozes favoritas lá no Voices dessa área. Olha, qual é o impacto no biológico da pessoa, dessa frequência que ela opera, disso tudo que a gente vem falando nos últimos 5 minutos? Tem impacto no físico dela, assim, vindo de alguém que estuda esse ecossistema inteligente? Sim, tudo é frequência, né? Cor é frequência, som é frequência. Então, eu gosto muito de uma fala do Maturana, que a natureza cria a forma entre os espaços, entre os seres, né? Então, não vou entrar numa profundidade aqui, mas você olha uma folha e fala assim, olha que legal, ela tem esse formato. Ela não tem esse formato porque ela responde a uma informação só para ela ter esse formato. Ela tem determinado formato porque ela responde ao meio que ela está. Então, o meio acaba moldando o formato que ela tem. E a gente se comporta também muito assim, né? Com cor, com espaço, com pessoas, com presença. E cérebro, o sistema todo nervoso é uma frequência, coração é uma frequência, tem várias ciências que estudam como é que a gente sente pelo coração e como é importante dar voz às nossas emoções. E eu acho que isso conecta um pouco com essa última pergunta da Adri. Então, frequência você tem um range, né? Você tem um campo da mais baixa à mais alta. Assim como luz, assim como tudo. As frequências mais densas são úteis para algumas coisas. Então, se você opera numa alimentação que te coloca numa frequência mais densa, vai ser difícil você conseguir, por exemplo, acalmar a sua mente, né? Porque o seu corpo vai estar muito empenhado em dar conta daquele alimento todo que você ingeriu. Então,
Quem pratica meditação sabe que medita melhor se você tiver com uma alimentação mais leve. Lógico que somos seres vivos e oscilantes o tempo todo, e isso é absolutamente natural e extremamente bem aceito. Mas se você coloca a sua atenção para alguma coisa que é mais densa, o seu corpo vai colocar a sua atenção lá. Se você consegue fazer o seu lugar de hobby, o seu lugar mais leve de frequência, de alimentação, de estar, o seu corpo vai estar numa frequência melhor. Porque, assim, o cortisol é produzido por uma frequência mais alta de estresse. E a maneira que você tem de desarmar sua produção de cortisol é se acalmando, né? Então, o nosso sistema nervoso, digestivo, etc. e tal, eles funcionam todos por feedback, né? Por retorno de informação. Se você fala, olha, tô no estresse, sai adrenalina, 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 e nada acontece para você diminuir essa produção de adrenalina, o que acontece? Você entra num burnout. Agora, se você tem um momento de estresse, e daí você consegue condicionar o seu corpo e falar assim, não, legal, eu tô encontrando o meu equilíbrio aqui, o seu corpo se recupera, essa frequência cardíaca se recupera, tudo volta ao normal e você fica bem. Então, acho que isso tudo é como você vai ajustando as suas frequências. E para isso é fundamental. Eu acho que esse é um momento muito interessante de olhar para dentro. Quando estou irritada de ficar dentro de casa, estou irritada com alguma situação, estou bem. Se eu estou irritada, legal, ok, eu vou acolher essa minha irritação. E como que eu lido pós dessa minha irritação? Acho que não é varrer tudo para debaixo do tapete, mas se conhecer também ajuda a entender que frequência que você opera. E quanto mais você estiver no momento presente e de uma maneira mais tranquila, melhor vai estar a sua frequência até para criar. Então, se você estiver nessa tensão, estou na crise, estou sem emprego, ou estou com emprego, mas eu não sei que lugar que eu saio, e ficar no futuro, assim, no futuro de criando cenários que ainda não aconteceram, cenas que ainda não chegaram, né? Ficar colocando a sua energia num lugar misturado com essa tensão, a sua cabeça vai estar tão ocupada para isso que ela não vai ter espaço para ela poder dar uma fagulha de criatividade, né? Então, eu acho que tudo é sempre um equilíbrio. E acho que a parte do equilíbrio é conhecer que existem esses extremos, dos mais baixos ao mais altos, e ver que lugar que você consegue operar. E trazendo só um pouquinho da história da liderança que vocês trouxeram, eu acho que agora tem algo super bonito que está acontecendo, que não é só a colaboração, é o cuidado. E é esse lugar que a vida evoluiu criando muito mais espécies, né? Então, a quantidade de espécies que a gente vê no mundo, de biodiversidade, ocorreu num momento extremo de vulnerabilidade, que vulnerabilidade colocou a extrema colaboração. Então, você tem algo que acho que faz muito sentido agora, é o cuidar. Então, lideranças, olhem como vocês cuidaram das suas equipes, da sua casa, da sua família, quem são essas pessoas, né? Que relações dessas de cuidado, ninguém mais começa uma ligação sem falar, e aí, como que você tá? E é uma pergunta verdadeira, você está bem? Não é como é que você está se sentindo hoje? Cumprir uma tabela, e aí, você tá bem? Não, tô ótimo, puf, ela vai pro assunto, não, você tá bem? Me conta. Então, acho que esse lugar do cuidar é um lugar que tem a ver com estar no presente, com estar com uma escuta ativa, porque esse lugar da escuta também pode trazer numa conversa simples uma ideia super legal. Então, das coisas mais simples, eu acho que pode sair soluções fantásticas, exponenciais, que pode ajudar muitas, muitas pessoas. Com essa arte do cuidar, essa arte de não estar presente e trazendo uma árvore gigante na floresta. A floresta é o ecossistema mais desenvolvido, então é a Dinamarca, né, dos ecossistemas, digamos assim. E o que acontece em todas as ocupações verticais e horizontais é uma grande troca, né? São fluxos. O que faz o máximo do desenvolvimento acontecer é até a máxima liberdade de fluxo, que é uma coisa que a gente começa a ver desse lugar. Que é o flow, também, né? Que é o fluxo de matéria, conhecimento, então, em vários níveis, ninguém troca, né? Uma árvore não vai trocar com um fungo de uma vez só, até ela conseguir alimentar um fungo, milhões de coisas acontecem. Isso são cadeias, isso são etapas, e que eu acho que esses são os lugares também do cuidar, né? Porque se você olha para cima, você olha para baixo, você olha para o lado, você está cuidando. Você começa a ter uma visão mais de conexão, de interconexão, de presença, quem depende de mim. Um olhar mais holístico também, né?
um olhar conectado, sim, holístico. Um olhar de slash, né? A gente fica Gente, que fala maravilhosa. Adorei. Olha, a gente Muito legal. falando, minha cabeça está fazendo tanta conexão, eu tô lembrando. Sabe quando você vai também. conectando coisas? Eu tô com o livro da Lini Mabai, do Raji Sisodia aqui, Liderança Shakti. A hora que ela falou algumas coisas... Maravilhosa, é isso. E aí tô estudando ciências com a minha filha de 8 anos para prova. E você fala coisas ali, e eu, caraca, tá tudo conectado, ela tá só brincando com a síntese, mas tem muito mais coisas. É sensacional. Olha que coisa, que presente que a quarentena também traz, né? Com a minha filha na prova, enfim, coisas incríveis. Deixa eu só, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, e aí saber da opinião, porque, assim, a gente fala com muitos iguais, né? E vocês têm um pensamento mais diferente, né? Pelo menos mais diferente do que os meus, mas num sentido extremamente positivo e contributivo. Que recados que vocês deixariam para os empresários, para os políticos, né? Independente de posição, de lado, de esquerda, de direita, mas e para a sociedade como um todo, com tudo isso que está acontecendo, né? Que recados que cada uma de vocês aí dentro do contexto que vocês vivem, defendem, estudam e pesquisam, quais são os principais recados que vocês deixariam? Porque isso é muito importante, porque a gente vai sair disso. Os empresários têm que ter um pensamento diferente, todos nós, né? Nós como sociedade temos que ter, os empresários e os políticos também, né? Quais são os recados, puxões de orelha que vocês deixariam para essas pessoas, né? Para todos nós. Acho que eu posso começar. A gente tem aí ainda algum período de confinamento, né? Então, nesse agora, eu vou falar o agora e o pós. A gente tem que a gente tem que entender essas transformações que estão acontecendo. Você, liderança, seja qual a natureza, pública ou privada, empresário, político, o que está acontecendo dentro de você? Porque está acontecendo algo intenso dentro de você. Né? Que ser que está nascendo, que reset que está acontecendo, qual é o mapa da sua transição, entendeu? Eu tenho trabalhos dessas duas coisas, meus próximos trabalhos que vão sair tem a ver com resetar e tem a ver com mapa de transição. Que lugar que você está? Entenda isso, porque a hora que você entende esse novo ser que está nascendo, você vai conseguir entender o que você vai precisar fazer, o seu novo fazer na saída da quarentena. Por hora, eu estou vendo muita gente querendo fazer muita coisa, né? E como a gente começou a conversa aqui, não tem todas as peças no tabuleiro ainda. Como é que você vai fazer cenários estratégicos? Não está tudo aí, você não sabe se você vai abrir a economia amanhã, dia 10, sabe? O que a gente sabe hoje é que tem duas coisas muito graves que já aconteceram. Nós vamos perder muitas vidas humanas em pouco tempo, nós já perdemos, né? E a gente já tem uma economia quebrada. Só que a gente está olhando pelo primeiro viés ainda, porque é o mais importante. Uhum. Quando você vê os Estados Unidos com 25% do PIB colocado para salvar a sua economia, a Itália fazendo negociações de prédios históricos para poder levantar empréstimos fora do próprio país. Você vê, de repente, um Guedes aqui no Brasil falando, olha, eu vou botar 600 bilhões na economia. E isso significa... Sabe aquela reforma que nem todo mundo concordou com a Previdência, que ia salvar os próximos 10 anos? Era isso que eu ia salvar em 10 anos, eu estou botando aqui nos próximos 3 meses, tá? Ou seja, economicamente a gente já está quebrado. Empresário, liderança. A gente vai ter que agora, nesse exato momento, fazer o cuidado que a Alê falou antes, do mínimo bem feito, seja você como a parte financeira garantindo que você tenha esse respiro. Ou seja, olhando todos os seus excessos pessoais e excessos empresariais, a gente tem muito excesso, né? De vidas ocupadas, e são excessos assim, compensatórios. Eu vou lá e vou comprar aquele monte de coisa que eu não preciso porque eu trabalhei a semana inteira, eu preciso compensar em mim, sabe? A mesma coisa acontece com as organizações. No pós, eu acho que vai ter muito chamado para novos fazeres. E fazeres que entendam não só a camada da economia digital, não só a camada da economia criativa, que no meu trabalho a gente tem uma metodologia que mostra a migração de uma economia mais dura para uma economia mais suave, mas tem layers que as pessoas nem tocavam ainda, que era a economia do acesso. O que é a economia do acesso? É você dar o acesso ao seu melhor e receber o melhor do outro, que não necessariamente tem a ver com troca financeira. A gente quase um escambo. Exato, assim, eu acho que a gente vai começar a ver que com a falta do dinheiro,
a gente vai guardar o dinheiro para aquilo que é muito físico, ou seja, alimentar o corpo, curar o corpo, transportar o corpo, né? A coisa mais física ainda vai requerer que a gente tenha o dinheiro para comprar as coisas, né? Ou para manter as coisas acontecendo. Para todo o resto, a gente vai começar a experimentar os acessos, as trocas intelectuais, as trocas de serviços. Como é que isso vai acontecer? Que aí nasce outras economias, economia do cuidado, que vocês falaram muito da liderança que cuida, mas a economia também cuida, porque é o conjunto das pessoas. Cuidar não é só dar a estrelinha lá no aplicativo falando que aquele motorista é bom, né? Cuidar é você começar a circular coisas que você está parando. Eu estou grávida agora. Eu estava com uma das executivas da Expedia, enfim, nesses últimos dias, porque ela pôde ter, né, de entender que ela tem bastante coisa de neném, e ela veio me perguntar se eu teria interesse, né? Até bem pouco tempo atrás, a gente ia lá nos Estados Unidos e comprava tudo em Miami, entendeu? Eu estou adorando poder fazer uma economia circular e receber o carinho de alguém que vai se conectar a essa gravidez. Aí eu poder colocar minha filhinha e depois devolver isso, que vão colocar outros filhinhos e filhinhas dentro desse lugar. Então, eu acho assim, empresário, liderança, tem esse lugar do mínimo que precisa ser feito agora para manter o pulso pulsando, e aquilo que vai vir depois tem a ver com cuidado, com conexão, com confiança, com, né? E que são as próximas economias. Acesso, compartilhamento, cuidado e confiança são economias que estão vindo por aí. Economia disso tudo, do cuidado, do acesso, do compartilhamento, da confiança. Tecnologia vai vir para ajudar, mas eu acho que a gente vai ter essas duas coisas aí muito claras, que são muitas vidas perdidas e uma economia que a gente vai ter que reconstruir de um outro lugar. Talvez um reset do capitalismo mesmo. E todos juntos, né? Uma vez eu já te ouvi falando, na palestra, acho que foi do Link mesmo, você trouxe isso dessa economia mais... de um capitalismo mais consciente. Exatamente, que é a agenda do Financial Times, não é nem agenda de metafísica, não. É a agenda do Financial Times de agosto do ano passado, que ele fez uma capa dizendo assim, vamos resetar o capitalismo porque não deu certo. Quem é o Financial Times? A publicação mundial inglesa mais famosa na área de finanças, entendeu? Do planeta. Eles estão pedindo para resetar esse capitalismo. Ele já não funcionou. O vírus é só uma expressão desse capitalismo que não funcionou. Isso não quer dizer que o comunismo funciona, tá? Porque o que a China está fazendo lá também não é verdade, também não é a resposta, entendeu? Onde você tolhe a liberdade do ser humano. Não é por aí também. O que é, então? A gente vai ter muito trabalho para reconstruir. Eu li uma frase que eu pedi para postar, vai sair pelo Voices nas próximas semanas, que é assim, a gente vai perder um monte de empregos para começar a ganhar e poder aparecer um monte de missões. Eu acredito que aí. Demais, demais. Bom, acho que ficou um desafio gigante de trazer alguma fala nova depois da fala da Lígia. Lígia, eu tenho uma tremenda admiração pelo que ela fala, ela me trouxe já muito conhecimento da tecnologia também, ocupava um lugar. Tecnologia, não é isso. Mudei de visão já tem algum tempo. E na biomimética a gente tem um meta-princípio que a vida cria condições propícias para a continuidade da vida. E eu acho que isso é muito interessante. Se você der um passo, né, como empresário, como qualquer liderança pública, do setor público ou do setor privado, o que está sendo criado que cria mais condições à vida? Porque eu acho que se isso tiver com esse entendimento muito profundo, eu acho que evita um lugar, para mim, que é muito dolorido agora, que é esse lugar horroroso da desigualdade social. É um lugar muito injusto. É o resultado de que o capitalismo que foi feito até agora, ok, tudo jóia, mas não dá para continuar dessa maneira, isso precisa ser revisado. Eu acho que as pessoas têm que ter essa consciência que somos interconectadas, que existe uma fragilidade, que se a gente não cuidar da nossa casa, essa fragilidade volta. Isso não é nenhuma fala pessimista, né? Mas eu gosto muito de uma analogia que o Satish Kumar, que é fundador de uma escola que eu dou aula de biomimética, que chama Schumacher College, que ele fala que economia significa cuidar da casa. Economia é cuidar da casa. E ecologia Olha que legal. Então, se você quer ser um bom economista, você tem que entender como que a casa funciona.
E eu acho que esse é o momento super bonito de a gente integrar conhecimento, globalizar conhecimentos, globalizar saberes. E tem uma coisa que eu acho que a natureza sabe muito bem como que operar, que são limites e fronteiras. Qual é o nosso limite e fronteira aceitável? A gente vai continuar criando uma dependência econômica de outro país, que coloca outro país numa situação socioeconômica horrorosa, mas também leva a uma abundância financeira que, na verdade, é uma escassez de recursos humanos em outro lugar. A gente vai olhar para essa interconectividade que o vírus mostrou, que é como a gente opera como um organismo vivo, um organismo único, né? E a gente tem uma oportunidade de mudar a maneira como a gente fez até agora. Então, eu acho que o recado é esse. O vírus não mostrou que está todo mundo absolutamente interconectado e que precisa ter colaboração entre a ciência, colaboração dos mercados, colaboração de governo, porque não dá para continuar com essa cena e deixar que pessoas percam a vida. A gente fique lá, nossa, que bom que eu estou na minha... Não dá, isso é inaceitável, isso é uma coisa que tem que realmente ser eliminada. E como que eu vou fazer para criar algo que venha a ser riqueza? Que para mim riqueza só vale riqueza quando é distribuída, que nem felicidade. Felicidade só vale quando ela é compartilhada, riqueza também. É isso mesmo. Ela é distribuída. Então, que lugar é esse de a gente criar riqueza? E se for esse, assim, acho que o grande mote, o drive, achei lindíssimo que a Lígia trouxe dessa frase, vão ter muitas novas missões que vão deixar corações de pessoas muito mais felizes, pessoas com muito mais saúde. Não é saúde só física, mas é uma saúde espiritual, uma saúde mental. E eu vi uma frase hoje que eu achei muito interessante, que vem do lugar biológico, mas que eu acho que tem a ver com esse momento, que é: evolui quem tem muito mais para oferecer do que demanda, e quem demanda muito mais do que oferece entra em extinção. Maravilhoso! Sensacional! Sensacional! É Você isso. sabe que, cara, quando a gente entrou nisso, nós somos autônomas, né? Temos aí a nossa consultoria e a gente começou a ter os congelamentos de projeto. E em nenhum momento a gente falou assim, bom, nós não vamos trabalhar, nós vamos ficar, sei lá, 40, 60, 90 dias sem trabalhar. Em nenhum momento passou isso pela nossa cabeça. A primeira pergunta foi, como a gente pode ajudar? Como a gente vai se sustentar? A gente está assim, sabe o maná diário? Sim. Quem conhece um pouco da história bíblica sabe que o povo hebreu no deserto, ele viveu no deserto, era o maná diário, não é mais nem menos. É esse consumo inteligente. Deus já colocou lá desde o princípio. Então é para o dia, não pega mais, porque você não vai precisar de mais. Pega o necessário para esse dia. E é muito legal fazer essa analogia com essa história, porque aqueles que pegavam mais, que desde aquela época já tinham aqueles que queriam mais. Estragava, amanhecia podre no dia seguinte. Maravilhoso. O maná vinha podre. E não é, e assim, se ocupe em fazer aquilo que você sabe. O que é o melhor que você tem de entrega? Vai fazer. Então, assim, o que é melhor que a gente tem de entrega, eu e a Andresa, dentro da Converte, é conversar, é interagir com as pessoas, é conhecimento daquilo que a gente estuda, fazer curadoria de conteúdo e compartilhar isso. Eu vou cobrar o quê? De quem? Nesse momento? Não, você trabalhar em comunidade, é o ecossistema trabalhando, funcionando nessa economia de troca. Eu estou recebendo pra caramba, a gente está recebendo muito. Então faz muito sentido o que vocês trouxeram para nós, é confortante ouvir que a gente está fazendo e está no caminho certo. E também nos colocamos à disposição de vocês para aquilo que vocês precisarem, né? Para falar no Voicers, Com certeza. Lê, eu não sei o que a gente pode ajudar você. Eu estou com 4 projetos com ex-alunos, né? Porque eu dou consultoria para empresas nessa área da inovação, que tem a ver com reconectar, mas também com co-criar, porque é interessante que a biométrica traz as pessoas num lugar mais comum, como ninguém nunca olhou para a natureza como inovação. Fica todo mundo dá uma tirada, tira um pouco a rigidez do ego e vai todo mundo meio que trabalhando nas suas inteligências, e daí aflora a inteligência coletiva. Mas eu estou com 4 projetos com ex-alunos,
como que a biomimética pode trazer clareza à situação do Covid. Daí a gente está falando de comunidades vulneráveis, distribuição de alimentos, enfim, 4 temas que são temas vigentes, temas sérios desse momento. Então, quando tiver o resultado desses projetos, eu compartilho com vocês que podem ter coisas interessantes. Maravilhoso. Por favor, muito bom, muito bom. Bom, meninas, foi uma delícia nosso bate-papo. Foi muito contributivo mesmo. E eu acho que a gente tem um caminho ainda pela frente, mais coisas para conversar. Então, pode ser que possivelmente mais para frente a gente, vamos lá, agora saímos do isolamento, vamos entrar num novo relacionamento com o mundo, vamos conversar sobre isso novamente. Eu acho que foi o que a Lígia falou, tem muitas peças que ainda não estão no tabuleiro. Né? Então, como é que vão ser daqui para frente? Então, eu quero muito agradecer aí a presença de vocês. Não sei se vocês querem perguntar alguma coisa para a gente também e dar aí um adeus final para todos, mas eu acho que vocês já fecharam de uma maneira tão linda, tão inspiradora para nós que, cara, eu tô super feliz de ter conversado mesmo com vocês. Bom, para mim é uma honra. Eu costumo responder aos chamados muito por frequência. Na hora que a gente se conectou rapidamente, embora eu tenha vindo falando muitas coisas em muitas linhas, em muitos canais, essa conversa aqui eu posso dizer que eu aprendi mais do que eu falei, entendeu? Foi uma troca de aprendizado, assim, de receber muito mais do que eu entreguei. Eu saio dessa conversa assim, né? Completa também, né? Não só no processo da entrega, mas no processo do recebimento. Que bom. Maravilhoso. Obrigada. Conta comigo. Muito bom. A nossa frequência continua. Eu tenho um termômetro que quando termina a palestra, a aula, seja o que for, que fala, não, se eu sair feliz, é porque voltou. Então, foi uma ida de 2 mãos, porque foi e voltou. Porque eu acho que eu não ficaria feliz se essa não fosse uma via de mão dupla. Então, eu saio super feliz, super honrada. Tenho uma admiração e um amor enorme pela Lígia, ela sabe, já declarei, então tá ótimo. É recíproco. É bem recíproco. E eu acho muito super bonito esse conexão de universos que parecem que falam línguas diferentes, mas não, são formas de como a gente trabalha com a linguagem, que é um negócio desafiador, né? Usar a palavra certa. Então, a palavra certa é honra nesse momento, gratidão, aprendi muito, foi muito legal. Espero nos encontrar novamente aqui ou acolá. Com certeza! Com certeza, nós vamos sim. E a gente quer ver, então, depois, se vocês puderem passar para nós também as fontes tá bom? que vocês bebem, né? Porque isso também ajuda a gente continuar se alimentando daquilo que é bom, daquilo que traz oxigênio para os nossos pensamentos. Então, compartilhe conosco, a gente também compartilha aí com vocês. E é isso, meninas. Dre, tem mais alguma coisa? Acho que deu, né? Saio tão feliz e honrada quanto vocês. Foi maravilhoso. É verdade. Muito bom. Foi muito bom. Muito bom. Eu falei, eu tô pensando aqui, eu preciso assistir várias vezes. Porque é verdade. Rápido, passou uma Não, hora. sai tanta coisa. Vocês foram falando, a gente vai fazendo tanta conexão para treinamento, para provocar as pessoas. E tem tantos caminhos. Eu anotei várias. Acho que foi de todas as conversas que eu tive, foi o que eu mais anotei aqui. Eu tava. E a caneta funciona bem. Agora, Lê, eu fiquei pensando, né? Como é que então a gente pode contribuir mais? Foi vindo ideias, insights de como ajudar mais as pessoas, né? Não só fazer a comida e levar para alguém que está precisando comer, mas essas pessoas que estão morando na rua, o que elas estão consumindo de entretenimento? E como é que elas estão desanuviando tudo? Eu fiquei, na hora me veio esse insight. Então, que conversa múltipla e cheia de adubo para falar de biologia, veio cheia de adubo. Cheia de nutrientes. Muito bom. Meninas, obrigada, então. Foi uma honra para nós receber vocês na nossa sala, né? Na nossa sala virtual. Usar, graças a Deus, por essa tecnologia que nos dá essa oportunidade. E até a própria mutação desse vírus que veio para também nos provocar e fazer com que a gente reflita em vários aspectos, né? Se entendendo como um ecossistema de verdade.
e agindo como um ecossistema, como parte contribuinte desse ecossistema, e não alienadamente como nós estávamos, porque eu vejo que o nosso papel era de alien, né, antes do Covid. Se eu for falar antes, A, C e DC, eu acho que a gente passa a ser alien, deixa de ser alien para passar a ser humano, de verdade, né, ser mais humano. Então, beijo, meninas. Muito obrigada pela presença. Obrigada. Um abraço bem apertado. Um beijo nessa neném. É menina ali já. É menina, é a Beli. Mais uma Kelly. fala hoje, então. 5 mulheres. Nós temos 5 meninas aqui, 5 mulheres. Olha só, muito Que bom. papo legal, hein, Beli? Ela já está sendo nutrida de coisa boa. Já. Já está recebendo boa frequência, né? É isso, é isso. Um beijo, bom, meninas. beijo. Obrigada, viu? Beijo. Tchau, Beijo, tchau. Tchau. Gente, obrigada pela presença de vocês, pela audiência. Foi muito bom e muito provocativo ouvir a Alessandra e a Lígia conversando conosco. Espero que dessa conversa também saia bons frutos aí. Eu vou dormir com muita coisa, para muita lição de casa, para pensar, refletir e me transformar. Espero que com vocês aconteça a mesma coisa. Então, um beijo e até a próxima quinta-feira. Ressignificação mesmo, né, Drid? Várias coisas. Muito bom. Muito obrigada por você que ficou até o final, ouvindo essa mulherada falando. Foi bem rico mesmo, muito bom. Então, semana que vem a gente está aqui de volta, novamente, com mais pessoas diversas, diferentes, para fazer a gente se provocar. Lembra de se inscrever no nosso canal, conta para as pessoas o que está acontecendo, compartilha, multiplica esse vídeo para as pessoas, isso só vai fazer o bem. Então, dê seu like. De novo, eu sempre falo, se não gostou, dá o like também, que isso é bom. E clica na sinetinha, porque toda vez que tiver coisa nova, você vai ser acionado. Tá bom? Então, e se você quiser fazer outras coisas e ouvir a gente, é só ouvir a gente por podcast. Nas principais plataformas, a gente também tá conectado com você. Um beijo, até a próxima. Até!